Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Seja bem-vindo ao nosso estudo desta semana. Nós vamos hoje estudar o livro do profeta Ageu. Quais são os nossos objetivos para hoje? Entender melhor o que é a glória de Deus, constranger-se por priorizar outras coisas em lugar de Deus, glorificar a Deus com a sua vida. Nesse segundo objetivo aqui, nós temos como base também aquele mandamento, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com tudo aquilo que nós temos, né? Então, é importante que a gente possa estar entendendo esse processo, porque muito facilmente, nos dias de hoje, a gente começa a substituir aquilo que é obra, que deveria ser dirigida ao Senhor, a gente começa a priorizar para as nossas vidas. E o livro de Ageu, ele fala muito sobre isso. O que você espera de um profeta cujo nome significa festa? Os israelitas são um dos povos mais festivos do mundo. Suas festas trazem sempre significados profundos. Assim, Ageu é um livro didático. Está estruturado em 4 sermões, todos começam começa da mesma forma, né? A data da profecia e a afirmação que a mensagem é vinda do Senhor. Se você pegar o livro do profeta Ageu, eu vou mostrar essa divisão aqui para você, você vai conseguir localizar essa divisão muito fácil. Você tem ali no capítulo 1, capítulo 2, são 2 capítulos somente o livro, né? Então, no capítulo 1, você tem uma dessas situações. Quando chega no capítulo 2, você tem as outras 3. E todas elas começando dessa forma, né? Por exemplo, aqui no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. No capítulo 2, versículo 1, também vai começar da mesma maneira, só mudando um pouquinho a data e a estrutura da frase. Versículo 10 do capítulo 2 também. E no versículo 20, então é bem fácil de identificar isso, né? Ainda tratando desses elementos básicos do livro, a gente vai perceber o seguinte, vai constatar, né, que o livro foi escrito na época de Esdras e Neemias, 520 a.C., o autor é o próprio Ageu. Jerusalém é o local, né? Jerusalém após o retorno do exílio. E o alvo, o objetivo, né, da mensagem de Ageu é reanimar o povo e os líderes judeus. Palavra-chave é reconstrução. E os versículos, né? Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículos 8 e 9. E aqui vem a divisão que eu comentei com vocês, né? Capítulo 1, primeiro, aqui são os 4 blocos do livro, né? E onde inicia aquela chamada, né? Com a data e também o reforço, né? Que a palavra tinha vindo realmente do Senhor. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 10 e capítulo 2, versículo 20. E aqui são os períodos, né? Então é um período curto de tempo. Aqui a gente vai perceber, no 2º ano, tudo se refere ao 2º ano do reinado de Dário, 6º mês, 7º mês e 2 profecias no 9º mês, né? Na verdade, as 2 últimas profecias são no mesmo dia, né? No 24º dia. Resumindo o livro em uma frase, ficaria: o profeta exorta o povo ao arrependimento dos pecados e à confiança no futuro prometido por Deus. Ageu ele profetizou em Jerusalém nos tempos de Esdras. Diante das ameaças externas e a aparente estabilidade que começava a adquirir, os judeus desanimaram-se e interromperam as obras de reconstrução do templo. O profeta Ageu foi chamado por Deus para mostrar ao povo que o abandono da obra do templo era uma questão de prioridades erradas. Aqui a gente vai perceber o seguinte: Ageu chama a atenção da população em relação a essa construção, a essa reconstrução do templo, porque eles estavam de fato construindo as casas, reconstruindo as cidades, as plantações, tudo. E quando começaram a gozar de certa estabilidade, começaram a relaxar nessa obra, né, da reconstrução do templo, nisso que unificava a cidade. Aí começaram a esquecer também que o templo favorecia essa união do povo, e um povo unido é um povo também forte. E aqui vem os requisitos, né? Tem que reconstruir? Tem, mas não de qualquer forma, né? A mensagem de Ageu não era apenas do reânimo de voltar à construção do templo, mas também de instruções de como realizar essa obra, né? O povo ele devia, primeiro,
buscar agradar e glorificar o Senhor, priorizar a Deus, ter cooperação entre líderes e liderados. Olha, a gente sabe que cabe muito para os dias de hoje. Reconhecer que todas as coisas são do Senhor e executar, né, toda essa obra com santidade. Quais são os empecilhos que aconteciam naquela época e que parece que estão muito repetidos hoje nos dias que vivemos hoje, né? Primeiro, preocupação, o empecilho que acontecia, preocupação excessiva com o bem-estar pessoal. O individualismo hoje cresceu de maneira assustadora. Então as pessoas procuram primeiro o bem-estar pessoal e depois o bem-estar coletivo. Há uma covardia também diante dos obstáculos que vão aparecer, né? A gente não quer mais nada que seja difícil. Tudo tem que ser fácil. E por conta de algumas propostas, né, de igrejas que temos hoje, onde as pessoas chegam ao espaço somente para usufruir do espaço, claro, fazem as suas contribuições, mas eles não se envolvem diretamente com o trabalho eclesiástico necessariamente, porque é um trabalho quase que profissionalizado em todas as áreas. Então a gente tem hoje isso sendo refletido em muitas igrejas históricas. As pessoas, quando vê qualquer dificuldade, falam assim, não, aqui não dá para mim, eu estou vendo muito problema, vou para uma igreja quando eu possa servir o Senhor sem ter esses empecilhos. Na verdade, o empecilho é justamente resistir a esses obstáculos. Quando a gente lida com a obra do Senhor, a gente tem, isso aí, gente, especialistas da área da administração, da área de finanças, eles dizem que há um fenômeno por trás do trabalho religioso, porque assim, quando se tem esse trabalho religioso, do ponto de vista financeiro, é um trabalho que não tem recursos, não tem receita certa. Conta sempre com a doação, com a contribuição dos fiéis. E consegue atingir as suas metas. E aí, gente, a gente precisa hoje resgatar a importância desse conceito, não do ponto de vista de finanças ou da administração secular, mas do ponto de vista de fé. Porque nós acreditamos que é Deus quem é o dono de todos os recursos. E Ele é que vai direcionar esses recursos dentro da obra para que haja realmente todo o sustento e manutenção da obra do Senhor. Claro, nós somos co-participantes nesse processo, sim. Nós trazemos esses recursos que Deus toca no nosso coração para que a gente contribua com a obra do Senhor. E um dos problemas que geralmente são empecilhos a toda a igreja é a questão daqueles pecados, né, que contaminam a comunidade do Senhor. E quando o pecado ele começa a fazer parte da vida do Senhor, a igreja começa a decair, né? Porque a igreja é um reflexo do que acontece nas nossas vidas, do que acontece também nas nossas famílias. Do ponto de vista doutrinário, uma ênfase que se pode encontrar no livro de Ageu é a glória de Deus, né? Presente ou não no meio do povo. Por que presente ou não? Porque vai depender de como o povo interage com a pessoa de Deus. Se o povo não valoriza a santidade, se o povo não busca a purificação, se nós não seguirmos realmente os preceitos bíblicos, nós nos afastamos dessa glória do Senhor. Agora, se o contrário acontece, né, se procuramos nos santificar, se fazemos por onde, se chegamos e balizamos as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus, a glória do Senhor sempre vai estar evidente em nossas vidas, né? E esse tema doutrinário ele se faz explícito na comparação entre o primeiro e o segundo templo, porque às vezes o pessoal ficou muito concentrado lá no Antigo na parte pré-exílica, né? Tudo é no Antigo Testamento, mas na parte pré-exílica, na luxuosidade do templo. O templo ficou magnífico, né? O templo de Salomão ficou magnífico. E o povo começou a substituir a presença de Deus pela contemplação da beleza do templo. E aí, meus queridos, a gente vai perceber o seguinte: quando ele fala da glória do segundo templo ser maior do que a primeira, não é questão de beleza ou de ornamentos que o templo teria, mas sim por uma presença mais efetiva de Deus, a glória de Deus se manifestando no meio do povo, né? Estando no meio do povo. Isso tem a ver também com a ação do povo diante dos preceitos bíblicos, né? Quando a gente fala em relação, comparando, né, o Antigo Testamento com o Novo, o Ageu com o Novo Testamento, a gente vai perceber essa questão da última casa, né, a glória da última casa. A profecia de Ageu, do capítulo 2, versículo 9, acerca da glória do segundo templo, só será realizada no Novo Testamento, não no templo de Herodes. Preste atenção, gente, não tem a ver com a beleza do templo, com a estrutura física, material do templo, e sim com a estrutura espiritual. Apesar dos judeus da época terem entendido essa profecia em termos de riquezas,
O que Deus estava falando era a respeito da presença dele no templo. Perceba, meus queridos, que hoje é muito fácil também, quando a gente repete esse versículo, né, em relação a construções de igrejas e tudo mais, a gente sempre acaba dando aquela conotação que o templo, o segundo templo, ele vai ser maior do que o primeiro, ele vai ser mais luxuoso que o primeiro, ele vai ter uma estrutura melhor do que o primeiro. E lembre que a ideia da profecia aqui é em relação à presença do Senhor. Não importa se é dentro de um templo luxuoso ou se é embaixo de um pé de manga. O importante aqui é perceber que se trata da presença do Senhor no meio do povo. E aí vem também uma outra constatação que fala a respeito do anel de selar, né? O Antigo Testamento, a gente tem muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento, pois Moisés é um tipo de Cristo, não é o Cristo, é o tipo, né? A ação que ele veio, né? Operando milagres, realizando, libertando o povo. Então, Jesus Cristo, ele vem, liberta o povo, realiza milagres, é claro, numa proporção muito maior. Elias é um tipo, né, a linguagem tipológica que a gente chama, né, do Antigo Testamento. E aqui a gente tem em relação a esse anel de selar, que é a principal referência messiânica do livro de Ageu, se assemelha também aos livros de Esdras e Neemias, isto é, o Messias é representado pela figura de Zorobabel como príncipe davídico. Então, Zorobabel é um tipo de Cristo lá do Antigo Testamento. Claro, não é o Cristo, é só a linguagem tipológica. Então, quem vai utilizar no Novo Testamento essas referências relacionadas a Cristo, essas pistas relacionadas a Cristo, elas estão aparentes lá no Antigo Testamento e se encontra sua plenificação na pessoa de Jesus, né? Isso é muito bacana, gente. Porque assim, Jesus é um tipo de Elias, sim, um tipo de Elias. Elias, ele atuou no seu tempo, realizando milagres, falando da profecia do Senhor, desafiando ali governo, sim. Jesus Cristo também fez isso, sim, só que numa proporção muito maior. Jesus Cristo, ele traz isso aí como o próprio Filho de Deus. Então, esses reflexos que a gente encontra no Antigo Testamento são chamados de tipos. Então, Zorobabel é um tipo, é um tipo de Jesus do Antigo Testamento, mas aqui não é assim, ele é o Messias do Antigo Testamento, de forma alguma. Jesus Cristo é único. É só uma forma teológica de se expressar aos exemplos que temos no Antigo Testamento e as pistas que eles apontam para o Novo. E aí, meus queridos, nós concluímos da seguinte maneira, né? Ageu, ele traz um apelo de compromisso pessoal do crente com a obra do Senhor. Ele chama você a colocar Deus em primeiro lugar e a fazer a obra do Senhor com todo desprendimento. Se o Senhor quiser, nada nem ninguém poderá impedir. Você crê nessa verdade? Se você crê, então, mãos à obra, né? Temos muito que fazer em todas as igrejas, não importa o porte da igreja. Sempre tem algo a fazer, sempre temos o que fazer dentro da igreja. Então, se envolva nessa obra. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Desejo a você uma semana abençoada e vamos nos encontrar aqui semana que vem com o próximo estudo. Até lá!